Esse projeto tem como base um processo real de uma grande empresa que fabrica tubos de pasta de dente. Essa empresa existe, eu não vou citar o nome da mesma, mas ela existe e o projeto foi baseado num processo que está lá em funcionamento. A ideia é conseguir identificar e descartar tubos de pastas de dentes que possuem impurezas dentro dos mesmos, no seu interior, evitando que a pasta seja depositada dentro de um tubo sujo, podendo causar problemas para o consumidor final, problemas de saúde, problemas sanitários, enfim, algum tipo de inconveniente para o consumidor que venha a consumir uma pasta de dente com sujeira misturada no meio da mesma. Essa aqui é uma visão geral da linha de produção da empresa que fabrica os tubos de pasta de dentes, as pastas de dentes, mais especificamente. Nós temos uma esteira em que são encaixados os tubos de pasta de dente. Esses tubos estão vazios e o fundo deles é aberto, de modo que quem olha por cima consegue enxergar o interior do mesmo. Esses tubos vão caminhando por essa esteira, vão deslizando por essa esteira, até chegar embaixo de uma câmera. Essa câmera bate uma foto do interior do tubo e a partir daí existe um algoritmo computacional que faz o processamento digital dessa imagem, utilizando técnicas de visão computacional, e se o tubo não possuir impurezas, ele prossegue na linha de produção. Caso contrário, se existir alguma impureza dentro dele, existe um dispositivo de descarte logo à frente, responsável por pegar esse tubo e jogá-lo num recipiente, num reservatório de tubos rejeitados. Aqui existem algumas imagens que foram capturadas num sistema real que já existe na indústria de pastas de dentes. Nós vemos aqui do lado esquerdo algumas imagens de tubos sem impurezas. Essas imagens foram capturadas de cima, então o que vocês estão vendo aqui é o interior do tubo de pasta de dente, e essa região preta é onde fica a tampinha da pasta de dente, do tubo de pasta de dente. Essas imagens são de tubos limpos, sem impurezas, e essas imagens, à direita, são imagens de tubos que possuem impurezas. Notem que esses pontos mais escuros são as impurezas capturadas pela câmera de vídeo. No caso das imagens sem impurezas, não existem essas manchas pretas ao redor da tampa. O algoritmo que foi criado, ele possui 5 etapas, tendo como entrada as imagens capturadas pela câmera e como saída uma indicação se o tubo é bom ou ruim. A etapa de pré-processamento consiste em trabalhar essa imagem, fazendo com que ela fique mais apropriada para a sua análise posterior, fazendo com que características importantes no processo sejam destacadas. A etapa de filtragem consiste em eliminar elementos da imagem que não são importantes para a sua análise e que atrapalham o processo de análise e processamento da imagem. O processamento consiste em transformar a imagem que veio da etapa de filtragem em valores numéricos, para que em seguida, na etapa de análise, esses números possam ser trabalhados para que possa ser gerada uma resposta dizendo se o tubo é bom ou ruim. A foto capturada ao entrar no algoritmo, na etapa de pré-processamento, ela sofre um processo chamado binarização. Então, outra coisa, é importante dizer que o algoritmo, esse protótipo foi criado no MATLAB. Então, o código que é apresentado aqui embaixo é código do MATLAB. O primeiro passo consiste em ler a imagem, utilizando esse comando ImageRead. Então, a imagem capturada pela câmera é lida, e logo em seguida é feita a etapa de binarização. Essa etapa consiste em, a partir de um limiar, que aqui eu determinei com 0.45, essa imagem seja convertida em apenas duas cores, ou preto ou branco. Cada pixel da imagem é composto, representa a intensidade de cinza existente nessa imagem. Então, cada pontinho dela informa se nós temos um cinza mais escuro, tendendo a preto, ou um cinza mais claro, tendendo a branco. Quando nós temos o preto absoluto, o pixel tem valor 0. Quando nós temos um branco absoluto, o pixel tem valor 1.
Quando eu determinei um limiar de 0,45, eu estou dizendo que a partir dessa intensidade de cinza, ou seja, um pouquinho menos do que o intermediário entre preto e branco, porque bem no meio seria 0,5. Eu coloquei 0,45, foi um valor empírico, eu fui testando esses valores até chegar nesse 0,45, e com isso, essa rotina IM2BW, Image to Black and White, essa rotina verifica o valor do pixel, e se ele for menor do que 0,45, aquele pixel é preto. Se for maior do que 0,45, aquele pixel é convertido para branco. Esse processo gera essa imagem de saída que pode ser observada aqui. Notem que essa imagem ela possui apenas duas cores, ou preto ou branco. E que na beirada dessa imagem aqui existem alguns pontinhos pretos e que não são apropriados para a nossa análise. Eles não vão fazer diferença na análise. Notem que na imagem original a impureza, essa impureza preta, fica bem destacada aqui. E temos até uma outra impureza aqui que a olho nu a gente não consegue perceber bem, mas na imagem binarizada ela fica evidente. E esses pontinhos pretos aqui em cima são essas regiões de fronteira aqui, que não são sujeiras, é apenas a divisão entre o fundo do tubo e a sua parede. E isso aqui atrapalha o nosso processo processo do algoritmo. Então, o que eu preciso fazer é eliminar esse ruído da imagem para não atrapalhar o nosso processo. E essa eliminação é feita por meio da filtragem. Filtrar qualquer coisa consiste em eliminar aquilo que é indesejado. No processamento digital de sinais existem muitas técnicas de filtragem. Convolução no domínio do tempo, convolução no domínio da frequência. O que eu estou fazendo aqui é uma operação aritmética entre uma imagem de máscara, que eu criei, e a imagem que veio lá da etapa de processamento. Notem que eu estou fazendo uma imagem menos a outra. Essa operação faz com que a imagem resultante mostre apenas o que é diferente entre uma imagem e outra, gerando essa imagem de resultado que vocês podem ver aqui. Aqui fica evidente que nós temos aqui em destaque o fundo da imagem, a região da tampinha, e as duas impurezas, as duas sujeiras que estão lá no fundo. E aquele ruído que aparecia na beirada foi eliminado. Isso pode ser, o algoritmo é esse aqui, feito em MATLAB. Foi feita uma leitura da imagem de máscara. Essa binarização da imagem de máscara e essa conversão de tipo de dado da mesma, essas duas linhas aqui, são apenas um recurso técnico que eu utilizei para padronizar o tipo de dado da imagem de máscara com o tipo de dado da imagem lida lá da câmera. Isso aqui é uma questão técnica que não vem ao caso agora. O importante aqui é ter em mente que o que eu fiz foi ler a imagem de máscara, que é essa IMG Mask, e subtrair dela a imagem lida, lá da etapa, da etapa de processamento. E isso gerou uma imagem subtraída, que eu chamei de IMG Sub, que é essa apresentada aqui, destacando claramente o que é ruído e a tampa do fundo do nosso tubo, que é a tampa da pasta de dente, do tubo de pasta de dente. Depois da filtragem vem a etapa de processamento. Eu preciso transformar essa imagem em números para que eu consiga aplicar algum tipo de algoritmo de modo a identificar se esse é um tubo bom ou um tubo ruim. E o que eu fiz foi fatiar essa imagem verticalmente em 150 colunas, 150 porque é a largura da imagem, as imagens capturadas por essa câmera possuem 150 pixels de largura por 150 pixels de altura. Então eu peguei cada coluna dessa imagem, fatiei ela em 150 colunas e fiz uma somatória dos pixels, da intensidade de cinza, que agora é só preto, ou seja, 0, ou branco, que é 1. Então eu fiz uma somatória desses valores de pixels, coluna a coluna. É o que eu fiz aqui, é o que vocês podem ver aqui. Eu primeiro criei um vetor de 150 posições. Isso aqui vai ser utilizado apenas para traçar o gráfico.
Mas essa linha aqui é importante. Eu fiz uma somatória, coluna a coluna da imagem subtraída, que foi obtida na etapa anterior, somei tudo e dividi por 150, que é a quantidade de pixels que existem em cada coluna. Isso me deu uma média da intensidade de cinza que cada coluna possui. Tendo esses valores, essas médias, eu gerei um vetor que eu chamei de SIC, que é a somatória inteira das colunas, é um nome que eu resolvi inventar. Mas o importante aqui é saber que essa variável é um vetor contendo 150 posições, em que cada posição consiste na média da somatória de todos os pixels de cada coluna. Em seguida, eu exibi um gráfico aqui, eu mostrei um gráfico nessas três linhas de baixo, apenas para que a gente consiga ter uma ideia de qual foi o resultado gerado, de qual que é o conteúdo desse vetor. E podemos notar aqui que nós temos, esse gráfico aqui, a coluna vertical representa a média da somatória da intensidade de cinzas de cada coluna, e o eixo horizontal são as 150 colunas que foram fatiadas. Notem que nós temos aqui claramente a visualização de que existe no começo da imagem, que é esse trecho aqui, uma região contendo pixels brancos, logo em seguida uma região sem nenhum tipo de informação, ou seja, tudo preto, logo depois um pico de branco, que é essa região aqui, depois vem a tampa, e logo em seguida, depois da tampa, não temos nada. Olhando esse gráfico, nós podemos ver claramente que no lado esquerdo da imagem existem impurezas e no lado direito não. Esse processamento foi feito com as colunas da imagem. Depois disso, foi feito o mesmo processo com as linhas da imagem. Na etapa anterior, é como se nós estivéssemos olhando a imagem de baixo para cima. Depois, eu fiz o mesmo processo como se eu estivesse olhando a imagem da esquerda para a direita. Então, eu fatiei a imagem em 150 colunas, fiz a somatória dos pixels de cada coluna, dividi pela largura da imagem, que são 150 pixels. Isso pode ser visto aqui. E isso me gerou um vetor que eu chamei de SIL, somatória inteira das linhas, é o nome que eu resolvi adotar. E esse vetor contém 150 posições, em que em cada posição nós temos a média da somatória da intensidade de cinza de cada linha. E nós geramos esse gráfico aqui, com essas três linhas do algoritmo. Notem que olhando da esquerda para a direita, fica evidente que na parte de cima da imagem não há nenhuma impureza, na parte de baixo da imagem não há impurezas, só que na região da tampa nós temos aqui fica evidenciado aqui que alguma coisa está errada, porque se nós olharmos a imagem anterior, o formato da região da tampa ele é bem formado aqui, é uma oval bem definida. Nesse caso aqui, olhando da esquerda para a direita, nota-se que essa oval foi deformada, evidenciando que existe alguma impureza ou nessa região esquerda ou nessa região direita. Depois do processamento, vem a etapa de análise. Nessa etapa de análise, o que foi feito foi uma somatória de todos os valores posicionados entre a coluna 0 e a coluna 40, é o que foi feito aqui, e somado com a somatória de todos os valores da coluna 110 até a 150. Isso olhando a imagem verticalmente. E horizontalmente, da esquerda para a direita, a mesma coisa. Foi feita uma somatória da linha 0 até a linha 40, somado com uma somatória da linha 110 até a linha 150. O resultado dessa etapa de análise são dois valores, soma C e soma L. Esses valores entram na etapa de resultado, em que é feita a soma da variável soma C com a soma L. Se essa soma resultar em 0, a imagem é boa, tudo é bom.
Se o resultado for maior do que zero, a imagem é ruim, ou seja, o tubo é ruim. Isso significa que, se toda essa região não possuir intensidade de branco, valores brancos, ou intensidade de cinza máxima, que é branco também, e essa região também não possuir nenhum ponto branco, somado com essa região, que também não pode possuir nenhum tubo branco, nenhum valor, nenhum pixel branco, somado com essa região, que também não pode possuir nenhum pixel branco, tudo isso tem que dar zero, indicando que não existe impureza, nem no lado esquerdo da imagem, nem no lado direito, nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Se tudo isso for zero, é sinal que não há impurezas, portanto, a imagem é boa, o tubo é bom. Se houver qualquer tipo de impureza, como é esse caso aqui, notem que em cima e embaixo e no lado direito da imagem não há impurezas, mas no lado esquerdo há. E quando isso acontece, o resultado dessa somatória dá maior do que zero, mostrando que o tubo é ruim. Esse algoritmo foi aplicado em 10 imagens de tubos ruins, são imagens reais, obtidas lá no processo industrial da empresa que foi utilizada como exemplo. E das 10 imagens de tubos ruins analisadas, 8 foram classificadas corretamente, resultando em uma taxa de 80% de acertos. E foram utilizadas também 10 imagens de tubos bons, gerando 10 classificações corretas, resultando em uma taxa de 100% de acertos. Esse método mostrou-se eficaz para identificar impurezas em tubos de pasta de dentes, localizados ao redor da tampa. Essa taxa de 80% de acerto só não foi 100%, porque existiam duas imagens ruins analisadas em que a impureza ela estava posicionada exatamente em cima da tampa, da tampinha do tubo de pasta de dente. E o nosso algoritmo, ele analisa apenas as laterais, a lateral esquerda e direita, e a parte superior e inferior. O centro do tubo, onde é a tampinha do tubo de pasta de dente, não é processado, não é analisado. E essas duas imagens que não foram classificadas corretamente tinham impurezas justamente em cima da tampa. Então é necessário melhorar o algoritmo para identificar impurezas exatamente em cima da tampa. E outra coisa é que é imprescindível que a câmera esteja bem posicionada e que os tubos estejam sempre na mesma posição no momento da captura da imagem, porque se houver algum tipo de deslocamento no momento da captura de imagem, o algoritmo não funcionará corretamente. Então, esses dois tópicos inferiores aqui que eu acabei de mencionar são sugestões para trabalhos futuros que possam fazer com que esse algoritmo fique ainda melhor. Agradeço a audiência de vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter tido sobre esse algoritmo, esse projeto, vocês podem enviar um e-mail para mim, Rodrigo Vertullo, o e-mail é rvertullo@gmail.com, e essa apresentação ficará disponibilizada no meu site, que é o Laboratório de Eletrônica, que fica no endereço www.labdeeletronica.com.br. Muito obrigado, até mais.